Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Triuncast. Hoje um episódio diferente. A gente combinou aqui que não ia falar isso, sejam todos bem-vindos, mas quebramos a resenha porque a ideia é justamente ter um papo descontraído. Hoje estamos nós três, o encerramento da nossa primeira temporada, e a gente vai fazer o que a gente sempre faz, conversar e tirar insights muito relacionado ao que a gente viveu aqui, como isso impactou na nossa vida. E lembrando como começou, né? Exato. Que foi aqui, o primeiro episódio, Sim. foi aqui, sentado nessa mesa. Não, né? mas como começou o podcast. Batendo papo, né? A gente no A centro ideia, cirúrgico, batendo papo, vendo que o nosso pensamento era parecido. Alfredo já conectou com você. E a gente foi lá no Sírio conversar. A gente não se conhecia, os três, nós ficamos amigos nesse processo. Sim. O Diego foi o nosso elemento em comum. Isso. Ele falou, Alfredo, eu preciso te apresentar um cara que tem a sua cabeça, que é o Nishimura. E um dia a gente estava operando um Sírio libanês e a gente tomou um café lá e deu sinergia. Isso eu acho que tem quase uns 2 anos. Já tem um tempo, né? Tem, pelo Tem menos um ano e meio. tempo. Porque a ideia inicial do podcast, até a gente tirar do papel, foram mais de 6 meses, né? E essa dor, né, Diegão? Eu acho que era a dor que acho que muitos médicos hoje sofrem. Né? A dificuldade de empreender, a dificuldade de escalar. E a gente já estava nesse rumo de escalada. Eu, Alfredo, você, querendo cada vez implementar novas práticas e, na verdade, novas experiências para o paciente. E a gente foi conseguindo o quê? Conectar essas informações, conectar com pessoas e conseguir fazer essa escalada. Muitos médicos, né, querem sair do plantão, querem sair dessa dificuldade que a vida realmente, que cada vez mais os médicos vão ter, porque 40 mil novos médicos formando todo ano, vai ser uma briga por plantão, por convênio e tudo mais. E a gente conseguiu isso ao longo do tempo e estamos escalando ainda cada vez mais. E ali surgiu esse interesse de estar fazendo isso. Né? Claro. E um outro dado também, acho que 2030, 1 milhão de médicos no país. 1 milhão de médicos. É assustador o número, né? E virou um mercado profissional, acho que como outro qualquer. A gente se acostumou, ainda era um mercado meio romântico, amador, e a coisa tem tomado esse novo espírito do tempo em que as grandes corporações massificam, verticalizam. Então também isso assusta muito as pessoas. Mas acho que é importante falar que o mercado sempre vai querer te levar para baixo, como a gravidade. Mas sempre tem um lugar para quem faz uma coisa bem feita voar aí alto, né? Para quem se arrisca, para quem está disposto a ser diferente e suportar a dor, né, do empreendedor, né? A dor do crescimento. Ao longo né? dessa primeira temporada, a gente viu com vários entrevistados alguns aspectos e características que faziam parte das nossas próprias características. Daí uma delas é isso que você falou, é a inquietude, é o desejo de sempre estar inovando, escalando, não ficar parado. Muitas vezes as pessoas elas ficam na zona de conforto e por isso elas não conhecem além daquela zona de conforto, elas não conseguem escalar, ficam sempre reclamando. Mas por que acontece comigo? Por que ele é muito sortudo? Não, você que não saiu da sua zona de conforto para poder vencer aquela barreira, escalar e conseguir colher os frutos. Eu acho que dar o primeiro passo é o mais difícil, né? A mudança do mindset, porque depois você começa a se conectar com pessoas que pensam parecido com você, as pessoas te ajudam, né? Os empreendedores se ajudam, né? Estendem a mão para que você possa dar o próximo passo. É aquilo que você sempre fala, Digão, são as crenças limitantes, né? Isso. Os médicos eles têm as crenças limitantes que ele depende do convênio, ele depende do plantão. Acho que existe uma questão hierárquica pela nossa própria profissão, pela medicina. A gente é talhado para não errar. Então, assim, o erro é punido na faculdade desde o início, desde o seu treinamento. Você tem que ter um olhar muito importante. E o que eu vejo dos meus colegas, né, dos nossos colegas, e ficou muito claro nessa temporada aqui, é que muitas vezes esses profissionais não se arriscam porque eles têm medo de errar lá na frente e serem criticados. Eu estou me expondo, meu colega vai criticar, eu tenho aquela ideia, mas eu vou largar minha zona de conforto, e se der errado? E se der errado, a gente aprendeu com todo mundo. Claro. Começa de novo. Quem não erra não aprende, né? Não Quem aprende. Então, acho que a primeira questão do que ficou muito claro para mim é muitas pessoas não arriscam porque têm medo de errar. E a crítica é só um mecanismo de defesa. Eu acho que muitos de nós seríamos muito mais empreendedores se tivéssemos essa culpa ou esse medo de errar e falhar. Tá tudo certo. O importante é você refinar esse processo. E se falhar, é uma questão financeira, o dinheiro já estava lá, você ganha de novo. Ou enfim, você volta atrás e muda e muda. Acho que todos, né, que a gente entrevistou tem esse elemento em comum aí de alguns processos de falhas. Não desistem, não tem nenhuma preocupação com o que as outras pessoas estão falando, né? E a constância, né? Eu tenho até uma fábula aqui. Eu estava pensando em algumas coisas para poder falar no caminho. E aí no podcast, o Dado Schneider, que é um cara que estuda bastante gerações também,
Ele contou uma fábula sobre... Estava tendo um incêndio na floresta. E aí o passarinho mergulhava no rio. Ele começava a voar, batia as asinhas e aí caiu uma gotinha de água. O elefante viu aquilo e perguntou para esse passarinho, uma gotinha de água? Sabe? Ele, estou fazendo o melhor que eu posso. Então a gente tem que sempre fazer o melhor que a gente pode e ter a constância que eu acho que a gente consegue chegar lá. Né? E quando a gente sobe um degrau, a gente vai ver outros degraus. Então, assim, não acaba, né? O empreendedorismo não acaba. Não, né? não acaba. E está aberto para novas possibilidades, novas conexões. A gente tem muito essa história que acho que nós só conversamos com os nossos pares. É importante a gente refinar esse pensamento que a gente tem. Também vou citar um livro, eu li um livro de um autor que é o Adam Grant, que é um neuropsicólogo que trabalha com negócios. E foi para quem é médico, inclusive, a gente tem um pensamento científico, a gente deveria aplicar isso à técnica, pensar como um cientista. Quando a gente é surpreendido por uma nova ideia, a gente tem basicamente 3 mecanismos de defesa ou 3 pessoas que nos acompanham. O padre, então você tem os seus dogmas internos. Você tem o advogado, que você vai acusar aquela ideia que você não concorda. E você tem o político. Você só vai se cercar daquelas pessoas que corroboram a sua ideia. É importante você parar para pensar e analisar de uma maneira fria e objetiva, sem ter esses 3 aliados do seu lado, para ver que, às vezes, um colega que está fazendo isso, ele pode não ser um picareta, ou pode não querer ser um aparecido, ou pode estar sendo disruptivo, e aquilo vai mudar a sua vida. E se você aplicar algum desses preceitos, ouça pessoas diferentes, reflita, pense criticamente e dê aquele passo. Eu acho que todos nós fazemos isso na nossa vida, né? Nós 3, pelo menos, a gente conversa muito sobre isso. Vocês não sabem aí na audiência, mas nós trocamos resenhas o tempo inteiro. Um pouco antes de chegar aqui, a gente estava trocando ideias sobre negócios também. É o tempo inteiro falando sobre isso. Na verdade, é todo dia, todo né? dia. São mensagens de áudio, são insights que nós temos, né? O último livro que eu li também dizia que no mundo de especialistas, os generalistas se destacam. O generalista é aquele que, além de especialista, ele aprende habilidades novas. Né? E por que não a gente aprender habilidades novas? A gente tem que saber um pouco sobre marketing, tem que saber sobre vendas. Esse é o profissional do futuro, né? Esse é o empreendedor. Não dá para ficar só naquilo que você faz todo dia. Né? Grandes empresas falem porque fazem a mesma coisa, dá certo, mas durante muito tempo. Não conseguem enxergar outras possibilidades. Né? É isso, na verdade, que tipo assim, a gente observou também. A gente está tentando se conectar com pessoas que vão agregar as nossas habilidades. Os próprios convidados, né, que a gente tem tá chamando porque para o muitos podcast. profissionais, né, saem do mercado, tipo assim, o prócto só conecta um prócto, o anestesista só conecta anestesista, o maxilofacial, o torrino, cabeça pessoal com... Não é, a gente está conectando com pessoas com habilidades diferentes, com pensamentos diferentes e tentando aplicar a nossa vida, aplicar as nossas especialidades. Que nem tem um colega, Procto, que entrou para a equipe. Falou, não, então agora eu vou começar a fazer uns cursos de laser, um curso de não sei o quê. Eu falei assim, para. Você não vai fazer nada disso. Você vai me acompanhar, vamos aprender comigo. Você vai fazer outros cursos de economia, sobre marketing, sobre vendas, sobre qualquer outra coisa. Outras habilidades que não a medicina. Que nem o Igor mesmo, né, que foi entrevistado, nosso parceiro aqui em São Paulo das endometrioses, faz cursos de várias áreas, né? Arquitetura, vinhos, enfim. E você vai conectando com outras pessoas, vai tentando aplicar essas ideias de outros setores na medicina e não fica engessado naquilo. Claro, e conhecendo pessoas, a história que cada um traz, né? A gente consegue aprender com todas as pessoas, com todas as especialidades, com certeza a gente vai ter um insight para trazer para o nosso próprio negócio. Senão a gente acha que a dor é só nossa, não, tem dor em tudo quanto é setor. O mundo cada vez mais é colaborativo, a gente precisa formar times, pessoas que não necessariamente precisam ser acompanhadas ao longo da vida, mas que em algum momento essas sinergias vão fazer sentido e você ser grato a essas pessoas. Acho que acabou a história do médico cavaleiro solitário, que ele dominava todas as questões da entrega do paciente a todas as técnicas cirúrgicas, tinha os seus relacionamentos que indicavam os pacientes para ele. O mundo é colaborativo. Mesmo na nossa profissão, a gente se conecta com dentistas, ginecologistas, anestesistas, fisioterapeutas, cirurgiões plásticos, para entregar valor para o paciente, que é o nosso objetivo final no nosso negócio. Né?
Mais uma coisa que você falou do Cavaleiro Solitário, né, Alfredo? O Diego sempre fala que é a jornada solitária. E eu percebi, né, que assim, que nem a gente falou, a gente é a média das assim, pessoas que a gente mais convive, a gente tem que ver aos pares e tudo mais. Nessa jornada nossa, encontrar pessoas como vocês que pensam muito parecido, a gente tem um pensamento muito parecido, né, como os entrevistados, nos faz ser pertencentes a essa comunidade. Porque, imagina bem, dentro da própria casa, pai, mãe, esposa, filhos, não compreendem essa agitação, essa inquietude que está dentro de mim, que está dentro de você. Então, assim, às vezes quem está do nosso próprio lado não entende Às essa vezes são inquietude. seus piores críticos, pessoas ao seu lado, para muitos empreendedores ainda. Às vezes as pessoas da sua família ou amigos são seus maiores críticos. E essa história do ambiente, você falou, e o ambiente faz 70% do negócio fluir. Então, se você tem essa inquietude, procure se cercar ou de pessoas que pensam assim, ou com cursos, mentorias, né, estagiar com pessoas com esse mindset, porque você acaba fazendo uma corrente do bem nessas pessoas que te cercam Sim. também e transbordando esse pensamento para as pessoas que estão ao seu E não que eu lado. esteja incentivando a brigar com as famílias. Não, de jeito Mas nenhum. tenha persistência, tenha perseverança, insista no que você acredita. E conecte com pessoas que pensem igual para poder potencializar e cada vez mais você crescer. Acho que isso que é o Durante a importante. jornada, muitas pessoas vão ficar de lado. Bom. Mas você vai encontrar com certeza pessoas ali que você vai conseguir aprender bastante, né? Essa semana minha esposa chegou aos prantos em casa, porque ela está fazendo parte de um grupo de mentoria. E as pessoas ficaram sabendo disso ali no plantão e começaram, como que você está andando com essa pessoa? Mas você está aprendendo isso sobre vendas? Você está aprendendo agora sobre marketing? E ela chegou aos prantos. Falei, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Se você estava pensando que iria largar os plantões no meio do ano, eu acho que você tem que tomar essa decisão o mais rápido possível. Porque os seus pares já não estão entendendo como você está pensando. Mas, Diegão, e está tudo bem, sabe? Não tem questão problema aqui. nenhum. Quem é superior a você não te critica. A crítica vem de quem é inferior. Quem está embaixo te critica. Quem está olhando para cima está criticando. Quem já tá em cima. passou por uma situação, ele vai estar te aplaudindo. Vai, lógico. E ele vai te ajudar, porque Sim. ele já passou por aquela Já. situação. Então, é o que a gente sempre fala também, né? O empreendedorismo, a performance, é essa constância, né, cara? E a gente aprende todo dia, né? Estar na linha de frente de batalha fez, inclusive, eu mudar meus pensamentos. É até legal essa reflexão. Eu conversando com a minha mulher, que também é médica, empreendedora, a gente tem, né, um consultório grande, estamos em expansão e a gente vem experimentando essas dores. E a gente conversando no bate-papo, fala assim, antes da gente ser dono do nosso próprio negócio, a gente chegava a pensar que alguns empresários eram mercenários, imagina, cobravam muito caro. Hoje a gente já não discute preço, valor, nem nada, porque a gente sabe o quão difícil é você se arriscar todo dia, empreender, ser responsável pelo sustento de outras famílias que trabalham com você. E isso tudo, você tem que ser premiado se der certo. Então, no final das contas, aquilo que você está recebendo é só um produto de um esforço, de um processo que é refinado. E as pessoas confundem o seu lucro líquido, né, Sim. com o seu lucro bruto. Você tem a sua empresa para cuidar, não significa que o seu EBITDA é o seu valor que está na conta. Enfim, essa também é uma coisa que às vezes nós médicos não temos essa ideia. E nunca é tarde para poder começar a empreender, aprender uma habilidade nova. Eu acho que a história do Alfredo é um grande exemplo para a gente, né? O Alfredo tem 200 especialidades médicas diferentes, né? Otorrino, rinoplasta, crânio-maxilofacial e hoje está trazendo para o Brasil uma especialidade que é a medicina do sono. Então ele juntou todas essas habilidades numa coisa que a gente sempre conversava, eu não me acho aqui, eu faço isso bem, mas eu faço isso aqui bem também. Cirurgia do sono, tecnicamente. Cirurgia do sono, né? Que é incrível, é uma técnica diferente da cirurgia ortognática. Né? Eu queria até que você falasse um pouquinho mais aí. É um ecossistema, como você falou, eu sempre fui um inquieto porque eu gosto de múltiplas informações e eu sempre fui muito bom desde a infância, em agregar conhecimentos distintos de uma maneira única. Não à toa, eu sou triatleta, eu lutei MMA, eu gosto de misturar essas coisas. Nesse meu caminho de otorrino e cirurgião crâniofacial, eu ficava um pé meio na odontologia, um pé meio na medicina e eu entendia como uma coisa única. Mas eu não era bucomaxilo de raiz dentista, eu não era um otorrino clássico. Os meus amigos da otorrino falavam, você é dentista, meus amigos dentistas, você é otorrino. E operava bem as duas coisas. E eu ficava no meio do caminho. E, enfim, eu sempre entendi via aérea, eu já vislumbrava isso e eu tive contato com o meu atual sócio num outro negócio, que é um gênio na área.
é um otorrino que é um pioneiro nessa área, que já foi já foi comprada pelos americanos, que é a área de cirurgia do sono, uma área que congrega a parte esqueletal da face, que congrega a via aérea como um todo, como eu sempre acreditei, e fisiologia. Eu falei, eu me encontrei nessa área, é um verdadeiro ecossistema. Então, é uma área que tá revolucionando aí a maneira da gente pensar o sono e, sobretudo, o esforço para manter essa via aérea aberta, ligada à mortalidade. E eu percebi, opa, aqui tem negócio. Que, além de ser a minha paixão, eu falei, aqui tem negócio. Então, numa conversa muito rápida com o meu sócio, eu já percebi que era um lugar muito bom para atrelar, porque eu unia as duas coisas, o empreendedorismo e a novidade com o negócio. É um verdadeiro ecossistema, então eu já vislumbrei diagnósticos, desenvolvimento de produtos, cursos e mentorias, treinamento. Eu acabei fazendo treinamento em robô, que é uma área inédita, praticamente inexistente ainda na minha área. Saiu do país para beber na fonte? Saí do país, procurei, gastei, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. Não existe você iniciar um negócio sem gastar. Em nenhum outro ramo. E o médico acha que é um demérito ele pagar, ou é um absurdo ele pagar. Então, sim, eu com um filho pequeno, a minha esposa... aqui deixei minha esposa, minha filhinha recém-nascida, o consultório. Expandindo o consultório, gastos, reformas, fui para os Estados Unidos para beber da fonte, entender o que os caras estavam fazendo lá, para replicar esse modelo aqui, enfim. É algo que está em construção. E eu sempre procurei fazer isso na minha vida. E é importante lembrar que teve a virada de chave, mas você vai colher, não vai ser imediatamente agora. Você está plantando agora para colher daqui a alguns anos. A gente faz um planejamento 5, 10 anos, não é de uma hora para outra. Por acreditar que realmente isso é algo... O de repente demora muito tempo, às vezes. Na verdade, você vai ficando mais maduro com esse treinamento. Então, isso também. Hoje já não começo uma coisa na loucura. Eu tenho um planejamento estratégico e eu tenho métricas para avaliar se isso está dando certo. Claro. Então, eu tenho um certo tempo para esses projetos virarem, para as conexões acontecerem, enfim. Tem uma esteira para a gente colocar foco em cima disso. Existem algumas outras competências que eu tenho que atrelar, mas todo esse planejamento estratégico é feito e refeito. Eu acho que com vocês igual. Sim. O Nishimura e o Diego também, eles têm ações na área deles muito, muito, muito parecidas com a minha. Então, o Diego subverteu o que ele acreditava de anestesiologia como uma especialidade extremamente importante, mas que era subvalorizada por nós cirurgiões. Então ele falou, eu vou me posicionar como um cara high ticket nesse segmento, porque eu vou entregar valor. Eu tenho certeza que você foi criticado, depois eu queria que você falasse sobre isso. E o Nishimura, ele colocou numa especialidade que tradicionalmente é daquele cara mais rústico, que é o coloproctologista, que é o cirurgião raiz mesmo. O que o bonito é você operar e ficar com as mãos sujas, enfim... não ter muito trato com o paciente, ele deu uma outra roupagem, agregando tecnologia, valor, educação, experiência para esses pacientes. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso também. Primeiro, eu acho Diego, né? Eu acho que vou falar do Nishimura porque eu acompanhei, né? Eu lembro da batalha dele aqui, escolher um hospital, um outro hospital, sempre inquieto, né? Hoje está numa instituição que abraçou, né? A gente está junto nessa instituição. E agora eu vou deixar você falar. Não, eu ia falar do Diego, porque assim tem uma coisa que cara, assim, é marcante para mim, porque essa minha inquietude veio lá do interior. E assim, Diego, uma coisa particular, eu tinha muito conflito, muito, atrito com os profissionais de lá. Porque eu sempre prezava pela experiência do paciente, o paciente em primeiro lugar. Eu queria resolver todo o problema do paciente. Eu não queria que o paciente tivesse uma sobrecarga de estresse adicional a tratar o problema dele. E eu tinha conflitos até com anestesistas. E quando eu comecei a vir para cá, eles falaram assim, mas lá eles fazem... Nem era a equipe, né? Era da casa. Mas eles fazem porque ganham mais. Eu falei assim, mas eu faço a mesma coisa que eu faço aqui lá. O que eles fazem não é nada de, tipo assim, não, tem que ir na casa do paciente, gastou dinheiro para ir. Não tem nada disso. Cara, é um cuidado, é um carinho, é uma experiência. É tratar, tipo assim, a dor, mas não dor física. Muitas vezes a dor emocional. Né? É que nem o Tutu falou, que você acolheu a família, você cuidou de tudo. Então, quer dizer, você fez coisas que, na verdade, né, Diegão, não foram coisas que, tipo assim, te tomaram recurso financeiro. Você deu a sua alma pro tratamento. Mas isso aí não te tomou tempo a mais, né? Foi só um cuidado, uma delicadeza. E no meu caso, na verdade, eu sempre pensei isso lá no interior e eu só fui escalonando isso aqui para São Paulo. Porque cada vez mais a gente foi atendendo pacientes com exigências maiores e a gente foi tentando tratar essa dor. E aí uma das dores é essa, né, Alfredo? Não é ser o raiz,
é fazer algo a mais. Teve uma coisa na minha residência que eu aprendi que meu chefe falava assim, que a única coisa que o paciente vai lembrar, né, da sua cirurgia é a sua cicatriz. Então faça bem feito. Você pode dar um trabalhão lá dentro, mas o que ele vai lembrar é a cicatriz que você deixou. Né? Outra coisa que ele falava é, cuida da sua aparência. Porque se você chegar na frente do seu paciente maltrapilho, ele vai falar, se você não cuida de você, vai cuidar de mim. Então, tipo assim, sabe, são coisas que ao longo da vida... E foi somando, né? Tudo que a gente foi aprendendo. Então eu não quis ser um coloproctologista normal. Eu quis ser algo diferente. Mas como diferente? Não é fazendo coisa mirabolante. É fazendo o básico. É sendo educado, oferecendo uma experiência, criando um conceito de valor, né? Fazendo um vínculo de amizade verdadeira com os pacientes. E, na verdade, conectando com novas, boas pessoas. Eu sempre quis conectar com pessoas boas. Porque pessoas boas nos trazem, né, boas energias e nos trazem bons conhecimentos. E aí foi indo nos pacientes, conectando com pessoas, né? A Bruna veio pra gente também, o Igor. Então acho que Deus foi trilhando o caminho, porque eu vim pra cá, pra São Paulo, quietinho, sem conhecer ninguém. Minha portinha lá no hospitalzinho, lá na periferia, foi subindo, e hoje a gente tá onde tá, em um prazo de 3 anos. Então quer dizer, eu acho que foi uma escalada rápida, mas com conceitos óbvios, priorizando experiência, priorizando valor para os pacientes. Resultado é básico. A gente se forma, a gente estuda, faz curso pensando no resultado do paciente. Claro. Né? E aí vem aquela coisa lá da metodologia Vera, né? Valor, experiência, resultado e por último admiração. Então esse foi um conceito que ao longo do tempo, nas nossas conversas, eu fui entendendo. Poxa, eu acho que essas 4 coisas são coisas que realmente são importantes, são pilares importantes do meu atendimento, da minha metodologia de crescimento. E foi isso que eu apliquei. E está dando certo, está tendo resultado. Enfim, eu espero impactar e transformar mais vidas a cada novo dia, cada nova parceria, cada nova conexão. A gente está conexão com um monte de especialistas. Então, cada vez mais essa trama vai aumentando. E o Diegão, putz, chegou um momento da vida que eu tive que decidir. Se eu ia ficar na equipe antiga que você pertencia ou se eu ia seguir, né, investir na sua... E você, Nishimura, foi o primeiro cara, o primeiro cirurgião que acreditou no meu trabalho. Sim. Porque eu saí para começar a recomeçar, a gente recomeça várias vezes, né? E você acreditou em mim. Olha como pesou a camisa. Ele acreditou em mim. Sim. E agora vamos para cima, né? A minha história, a mosquinha do empreendedorismo acho que me picou tem uns 3 anos, mais ou menos. Eu acho que mais, Diego, pelo que você conta da sua história. Esse cara saiu para morar nos Estados Unidos no meio da faculdade porque queria ver o mundo. Enfim, sempre fez coisas não a ver com a medicina, para aprender novas coisas. Ele que não sabe disso. Mas foi incrível também que eu gostaria de contar algumas histórias de alguns empreendedores que a gente entrevistou, né? Que quando era pequeno... teve um deles, né, que disse que pegava algumas pedrinhas no interior, na praia, limpava as pedrinhas e vendia. Teve uma que dizia que... Eu fazia chup-chup. Isso. Gelinho. Você fazia isso? Ou então ficava na fila ali da escola, na hora do lanche, para poder vender. Eu não tenho essa história, sabe? Mas, de repente, o meu mindset virou e eu comecei a aproveitar as oportunidades. Na verdade, eu fui correndo atrás das oportunidades, né? Trabalhei em grandes grupos, um grande grupo aqui de São Paulo. Percebi que meu tempo ali já tinha se esgotado. Recomecei a minha carreira. Percebi que trabalhar diretamente com equipes era o que me estimulava a trabalhar todo dia. Me aproximei de colegas que trabalhavam com equipes. Aqui em São Paulo a gente chama dos anestesistas freelancers. Me conectei com todos os maiores nomes aqui dos freelancers e percebi o que poderia me dar um bom retorno financeiro, qualidade de vida, e comecei. Né? Então, aos pouquinhos, hoje ainda aprendendo, ainda mais no podcast, porque a gente traz pessoas que nós admiramos e sempre trazer isso para a realidade, né? E, Diegão, é uma coisa assim que eu lembro que a gente conversando, né? Que vocês tinham ditado uma frase, não, nós somos uma equipe diferenciada, fazemos um serviço não sei o quê. Uma frase feita, né? Todo mundo falava isso. Mas né? ninguém pensava o que estava falando, né? E eu lembro uma vez que a gente estava conversando, eu falei assim, tá bom, Diegão, eu entendi que vocês fazem diferenciado. Mas vamos lá, o que é diferenciado? A gente estava lá no Einstein, acabou a cirurgia, você vem cá, vamos conversar. E aí eu pontuei, eu já operei lá no Sírio, já operei lá no Vila, São Luís, e os anestesistas são super gente fina, atenciosos, fazem prescrição pós-operatória, os caras são super gente fina. O que vocês fazem diferente? E eu falei, né, vocês têm 2 clientes, um é o paciente e outro é o médico. Então vocês têm que tratar a dor do paciente e a dor do médico. Cada cirurgião tem uma necessidade.
E aí foi daquilo ali que você foi indo, né? E até agora, Nishimura, assim, a gente vem trazendo coisas novas na nossa equipe, que uma avaliação pré-anestésica bem feita do paciente, que não é simplesmente ligar para o paciente e fazer aquele Aliás, só ligar já é um diferencial absurdo, porque a gente tem contato com outros... a gente estava conversando sobre isso, Sim. né? Os grandes grupos às vezes não tem processo, então Não dá um tempo, cara é ele muito não consegue bom, enxergar, não né? Não dá consegue tempo. pensar nessa linha de Massificação, cuidado, massificação, exato. E não é simplesmente pelo dinheiro, né, Diego? Não é. E assim, a gente vai aprendendo, né? Esses dias eu fui entrevistado por um grande anestesista. Foi a primeira vez que eu fui entrevistado no podcast dele. E eu relembrei algumas coisas, sabe? A gente consegue... Se a gente está disposto a aprender, a gente aprende de qualquer pessoa. Sim. Todo paciente traz alguma coisa para você. E a minha esposa foi minha paciente. Você operou junto com o Igor. E eu levei o paciente para casa. Fiquei com esse paciente. E na nossa equipe, a gente tem o costume de acompanhar o paciente no pós-operatório. Mas você acompanha um dia depois, 2 dias depois, está tudo bem. E depois de uma semana, como é que ele fica? Agora a gente está tentando colocar na nossa equipe, né? A gente está colocando esse novo processo de acompanhar o paciente no pós-operatório tardio também. Sim. Porque minha esposa estava com muita dor depois de uma semana. Minha esposa é médica, eu médico, ela com náuseas, com dor. Então, assim, aproximar mais das equipes para saber como é que é esse pós-operatório tardio, né? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode dar uma experiência melhor ainda? Talvez trazer um nutricionista para o pós-operatório, um psicólogo para o pré-operatório. Algumas especialidades já trazem, né? Você tem psicóloga também. Você tem, cirurgiões plásticos tem. Por que eu não posso ter um psicólogo cuidando da minha equipe de anestesiologia? Isso pode evitar conflitos, pode nos ajudar durante as reuniões também, escolher novos colegas para poder estar trabalhando com a gente. Então, assim, vai aumentando tanto o leque de ideias e a gente vai se aprimorando cada vez mais. Quem ganha isso? Todo mundo. Eu. Mas, principalmente, Diegão, né? Nós. Você né, falou da Aline, né? Tipo assim, poderia ser algo normal. Anestesiei minha esposa, fomos embora para casa e tá tudo bem. Você não, você teve o senso crítico de perceber qual era a dor dela, como ia ser a evolução e tentar o quê? Melhorar esse processo para você. Do mesmo modo foi comigo. Eu operei a Rê, né, há 3 anos, agora a gente operou com endometriose. Então, assim, eu tive a percepção sobre o pós-operatório dos pacientes. Por exemplo, né, quando a gente operou lá atrás, o pós-operatório é assim, assim, assado. Ela teve o pós-operatório assim, mas também teve outras coisas adicionais. Claro. Falei, poxa, acontece Se a gente também. não acompanha, a gente não sabe do pós-operatório. Mas não é só tardio. acompanhar, Toda Diegão, equipe é tem que você acompanhar de perceber que é perto. importante isso Claro. para aplicar para os seus pacientes. Os processos, isso. E esse insight você trazer para a sua vida, né? Afinal de contas, a gente também tem que se planejar. Eu tenho uma frase legal, a medicina é um sacerdócio, mas a gente não tem uma cura para nos manter. Sim. Então é importante a gente pensar na nossa estratégia de sobrevivência também, ser bem remunerado. A gente não está mirando no lucro, é com cuidado com o paciente. O resto é secundário. E isso tem valor, porque poucas pessoas fazem isso. Poucos profissionais têm esse cuidado de aprender com esses processos e ir refinando aos poucos. A maior parte das pessoas não tem consciência dos processos e das pessoas que a cercam. E trazendo esse insight dos negócios, é um negócio como outro qualquer em que pessoas e processos vão fazer diferença lá na frente. Eu recebi também aqui para falar para vocês e muitos feedbacks aqui do nosso podcast e uma pergunta comum e uma dor comum foi que muitos profissionais falaram assim: Alfredo, estou gostando pra caramba, cara, você me inspirou, eu acho que eu vou largar um pouco mais meus plantões, me arriscar. Uma coisa assim, que se eu puder deixar de conselho, separe uma parte da sua vida para literalmente não fazer nada. Sim. O Nishimura já conversou isso comigo várias vezes. Ele, assim, esse tempo não é um tempo ocioso perdido, é um tempo para você refletir, fazer estratégias, às vezes acompanhar alguém que vai fazer muita diferença lá na frente. E pense com essa cabeça de cientista em desfecho de longo prazo. Não olhe para o seu dia aqui. Você fala assim, eu vou deixar de ganhar de repente num plantão aqui, mas daqui 3, 4 anos isso pode fazer a diferença para eu replicar essa história. Mas, Alfredo, você sabe uma coisa assim, pensar a longo prazo? Foi o que eu pensei quando eu larguei lá anterior. Tipo assim, eu continuo lá, coloquei uma prótese agora lá para tocar a clínica, vou ajudar ela nesse processo inicial da carreira dela e ano que vem, prazo para ficar só em São Paulo. Mas nesse prazo de 3 anos e meio, você imagina, eu saí de uma cidade de 100, 120 mil habitantes, onde eu sou o único proctologista que faz as coisas que eu faço, o outro é meu sogro, mas ele já está em 80 anos. Então, quer dizer, já está parando. Então, eu sou a única referência num raio de 100 km, numa população de 100 mil habitantes, mas englobando a população da região, em torno de 300 mil.
muitos médicos que estão assistindo vão falar, meu cara é louco. Saiu de lá para ir para São Paulo, o maior mercado do Brasil, maior disputa do Brasil. O que o cara tá pensando? É uma especialidade que supostamente vive de convênio no pensamento comum, né? Ele tá feito lá. E tipo assim, eu nunca... Com grandes nomes, né, da especialidade aqui no Trabalhava São com Paulo. particular no interior também. E, pô, que tá largando esse mercado? Vai para São Paulo? Por quê? É pensamento a longo prazo. Tá formando, né, como a gente falou no começo, 40 mil novos médicos. Aí você vai ter que ter o quê? Vagas para especialidade. Vai ter especialista. Eu nunca fui de convênio. Em 10, 15 anos no interior, não tem jeito. Quem tem dinheiro não vai ficar lá. Vai vir para São Paulo, vai vir para os grandes centros. E quem tá lá vai atender por convênio. Eu vou ficar aqui? Não vou. E o teto tava baixo, né? Não tem cirurgia robótica, as coisas que eu tô querendo, né? Cirurgia regenerativa, etc. Estética íntima feminina 360. Você acha que tem? Não tem. Com o ticket que roda aqui, né? Com a procura que ocorre. Por exemplo, no interior, não, imagina paciente de fora procurar alguém em Ourinhos. Não vai. Paciente dos Estados Unidos sai de lá para ir para Ourinhos? Onde que é isso? Não vai. Mas aqui em São Paulo as pessoas vêm. Então, muitas vezes, as pessoas têm que fazer esse planejamento estratégico e pensar a longo prazo. Não no momento que está vivendo. Não, hoje eu estou bem, estou estável, não tem concorrência, vamos fechar o mercado aqui. Eu nunca fui um cara de fechar mercado, primeiro de conversa. Eu sempre deixei as pessoas virem, porque o meu pensamento é o seguinte, se eu trago pessoas boas ao meu lado, eu tenho que lutar para continuar me destacando. Se vem pessoas ruins, cara... É o ambiente. O ambiente vai expulsar. Só existe o Cristiano Ronaldo porque existe o Messi junto, o Messi só existe pelo Cristiano Ronaldo. Né? Enfim. Então eu nunca fechei mercado. E o pensamento de vir pra cá é esse, ó, tem espaço. Eu só fui, todo mundo pergunta, como que você entrou lá? Como você... Cara, eu só fui lá, tudo bom, queria operar aqui, certificado, tem título, tal... Acabou. Dá medo, dá medo. Ué, mas... Todo dia, mas eu acho que a gente tem medo todo dia, né? A gente nunca vai perder o medo, né? Mostrando aí que o Nishimura é uma mente inquieta, semana passada ele estava fazendo um curso sobre inteligência artificial. O que você teve de insight desse curso? Que eu vou fazer esse curso também, porque cara, acabou o curso, ele me ligou, cara, minha cabeça tá fervendo. E vai trazer pro dia a dia isso, né? AI, cara, ele otimiza tempo, ele otimiza os processos, tudo isso que a gente tá pensando... A gente consegue fazer um software, um programa e vai otimizar. Porque hoje, cada vez mais, nós como empreendedores, a gente tem tempo como um passivo riquíssimo. Não dá pra gente ficar perdendo tempo com qualquer coisa. É a mesma coisa. Eu não estou no consultório. Eu não estou perdendo tempo, desde que eu aplique o tempo de um modo adequado. Então eu vou estudar, eu vou fazer o planejamento estratégico, eu vou ver minha campanha de marketing, eu vou fazer um curso de AI, um curso de qualquer coisa. Então, assim, a inteligência artificial, acho que ela veio realmente para... Quando eles perguntaram, quando você escuta AI, o que você... Remete ao que para você? E eu falei, otimização de tempo. Cara, para mim é isso. Aqueles processos longos, quilométricos, demorados, quando você faz um processo de inteligência artificial, cara... E aí que vem uma outra grande disrupção. Eu também gosto muito desse assunto, eu estudo muito isso em vários cursos. Inclusive, é o nome dessa próxima geração, agora, vai ser AI, geração AI. Vai ser a geração que vai crescer com a inteligência artificial. O que acontece é que o mercado vai ficar mais achatado porque o processo vai ser otimizado de uma maneira muito melhor que o ser humano faz. Sim. O que vai ter valor está na propriedade intelectual. Sim. Então, esse estudo de longo prazo, como os americanos chamam de lifelong learning, né, que é fundamental, sim, porque a nossa propriedade intelectual e nossos insights por trás disso que vão fazer a diferença para a sobrevivência. Se você estiver fora disso, você está fora do mercado. Ou você vai trabalhar dentro de um processo massificado como uma outra engrenagem. Então, porque na verdade você tem que saber aplicar as ferramentas do AI. Então, você vai fazer um prompt mal feito, cara, vai dar um resultado mal feito, porque a inteligência artificial ela vai, na verdade, demorar para entender o seu pensamento. Então, quando você tem pensamentos concretos, você faz um prompt completo, e com informações que você, tipo assim, tá buscando, ela te dá um resultado, cara, topíssimo. E você associar isso com o que a gente faz no nosso dia a dia, que é tocar no paciente, sim, acolher o paciente, cuidar de toda essa jornada, essa experiência, é uma combinação perfeita, sim, né? Isso aí a inteligência artificial nunca vai conseguir mimetizar. Mas você já não viu? Tem hospitais que estão fazendo aquele sistema para poder alerta de sepse. Então, quer dizer, começa a avaliar parâmetros, exames... Eu posso até compartilhar com vocês, eu já estou desenvolvendo alguns gadgets, wearables, para medir desfechos lá na frente com medidas em tempo real da minha área, assim, porque a gente já consegue prever muitas coisas. E você não viu? O Pedro Batista, falando quando ele era diretor,
eles avaliaram o quê? Dados, condutas, práticas clínicas que tinham desfechos favoráveis e começaram a implementar o quê? Essas práticas clínicas que tinham desfechos favoráveis. Não é, eu faço assim porque dá... Não, você faz assim, dá certo, tá bom, vamos ver. Você tem que metrificar. Vamos compilar os dados, vamos avaliar e ver se realmente essa prática é uma prática adequada. Então, a AI, Diegão, vai ajudar muito isso aí, cara. Vai compilar todos os dados numa velocidade ultra rápida. E tirar viés. E tirar viés. Não adianta eu falar, eu sou... Não. Aqui. Você falou que é bom, que o desfecho é bom, mas você teve tantas complicações. Então, acho que AI é a ferramenta do presente, na verdade. A máquina não vai substituir o ser humano, mas quem não souber utilizar essa ferramenta a seu favor, vai ficar para trás. Não tem então, como. Você vê, vários empregos que tem hoje não vão existir daqui a poucos anos. Eu utilizei parte do meu tempo para fazer um curso sobre isso. E agora, em agosto, a gente vai fazer um outro curso, né, sobre inteligência emocional. É óbvio que a gente tem que compilar tempos para a parte acadêmica científica e tempo para outras soft skills aí e tudo mais. E você acabar compilando todas essas habilidades para fazer o seu eu, tipo assim, próspero, né, na verdade. Eu queria fazer uma provocação para vocês dois. Eu queria me portar aqui com vocês como um mentorado de vocês dois. Eu estou começando a minha carreira hoje. Dr. Alexandre Nishimura, Dr. Diego, o que eu tenho que fazer sendo um aluno de medicina, um recém-egresso, um médico com CRM novo, o que eu tenho que fazer hoje para me destacar no mercado? Qual o conselho que vocês dois me dão? Olha, eu acho que, acima de tudo, vamos pensar nas hard skills. É mais do que obrigação, mas você estava falando agora desse curso que nós dois iremos fazer daqui a alguns meses para de autoconhecimento, melhorar algumas habilidades. Não esqueça soft skills. Sim. São super importantes. Como é que você vai comportar com o seu paciente? Como é que você vai comportar com todo mundo que está à sua volta? Eu acho que isso é uma grande habilidade, né? Não deixar isso nunca de lado e tentar realmente olhar com outros olhos essas soft skills, né? Eu acho. Alfredo, assim, eu vejo muito estudante de medicina fazendo por questões, muitas vezes não pessoais, sabe? Mas por questões assim da sociedade, porque a profissão é boa e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que já te encaminha para um lado de mal profissional. Então, quer dizer, se você realmente gosta, você vai desenvolver muito bem as suas hard skills, você vai ser um bom médico, você vai estudar, vai se dedicar, ok. Só que você tem que realmente implementar habilidades alheias à medicina para ser um bom profissional. Não é só ser bom médico, você tem que ser um bom profissional. E o bom profissional é que nem o Tuto falava, né? Cara, não é demérito, não é pecado nenhum cobrar. Então o médico ele tem que saber valorizar o seu trabalho, ele não tem que entrar... É igual uma propaganda de uma televisão, que tinha umas avestruz que estavam lá e uma caiu e colocou no Google Eyes lá. E aí ela começou a ver um céu e ela começou a correr, bater asa, até que ela bateu asa e começou a voar. E todas as luzes olharam para ela. Pô, mas você tá voando? Por quê? Porque ela passou a acreditar naquilo. Então você não pode ter o mesmo pensamento que o bando. Se o bando acha que tem que dar um plantão, que paga não sei quanto, porra, não sei o quê. Não é assim. Acho que se eu pudesse escolher uma habilidade que eu gostaria de nunca perder e poder passar para os meus mentorados, seria a curiosidade. Não deixe de ser curioso. Sabe? Busque novas habilidades. Busque, falou sobre isso. Nunca deixe de ser curioso. Diegão, eu lembro uma vez que a gente estava no hospital e eu falei para você, estava te esperando, né? Eu cheguei, acho que 2 horas antes da cirurgia, então sentei lá, tá no Geralmente conforto. A gente chega bem antes quando dá para ficar batendo papo. Fazer a resenha. Mas tipo assim, para conversar sobre empreendedorismo, seu negócio, não é tipo assim, como você foi para viagem? Não é isso. E eu vi uma mesa, Alfredo, eu não te falei isso. Eu vi uma mesa que tinha tipo assim, uns 10 anestesistas da equipe, plantão. Cara, era só falando coisa de molecada, bobrinha, nada. Ninguém preocupado em, tipo assim, chegar na minha mesa, tipo assim, ui, tudo bom? Você, se conectar, não tinha. Então eu falo, esse povo tá perdendo tempo. Eles estão lá no hospital, é um local rico para ele fazer conexão com bons profissionais, para fazer novos negócios, novas parcerias, e não. Eles estavam conversando sobre besteira. E tipo assim, não tô dizendo que a gente é CDF, só fala de negócio, não é isso? Mas vamos dizer assim, que 80% do que a gente conversa é sobre empreendedorismo, como implementar, como agregar. Engloba muita coisa no empreendedorismo. Recentemente eu tenho lido bastante sobre gerações, né? As diferenças das gerações.
porque a gente já tem contato com pessoas de outras gerações, né? E por ignorância da minha parte, às vezes eu falava, esse residente que chegou agora, olha só, chegou super jovem, ele não quer trabalhar, olha como ele é. É uma geração diferente. Não existe uma geração melhor ou pior. Então eu tenho que aprender a me conectar com essas diferentes gerações, como eu tenho que aprender a me conectar com diferentes pessoas, né? Então ter empatia não é simples isso, né? Então eu tenho estudado bastante e tenho me encantado aí pelas questões das gerações. É um assunto super bacana também. Mas assim, Alfredão, de um modo geral, eu acho que uma grande mensagem que eu deixaria para quem está formando agora é tentar realmente aquilo que eu falei pro Diego, ser diferente. É a inquietude, ser diferente, fazer diferença na vida das pessoas, não fazer o mais do mesmo. Então, o que eu posso fazer que seja diferente e vai impactar positivamente o meu paciente? Isso, na verdade, é uma habilidade que vai fazer com que você se destaque. Porque se você continuar fazendo mais do mesmo, cara, aí eles vão brigar por quê? Por preço. Se você se destaca com novas habilidades, cara, você vai por valor. Você se destaca por valor, não pelo preço. O empreendedor é uma espécie em extinção, né? Sim. Porque também não está errado. Trabalho, né? E não está errado você não ser empreendedor, né? Ser nada contra. Operacional, mas você, acho que a primeira coisa que você tem que parar para pensar. Imagina um passarinho dentro da gaiola. Ele tem segurança, mas ele não tem liberdade. Se você está fora da gaiola, você tem liberdade, mas não tem segurança. Sim. Qual das duas coisas você vai escolher? A gente escolheu a liberdade. Isso. Dói. Todo dia dói, coloca o dedo na ferida. Sim. São coisas diferentes que a gente tem que aprender. A gente repensa, né? Toda vez está repensando. E eu gosto muito de me perguntar coisas, sabe? Conversar. E eu gosto de estar errado o tempo todo também. Porque você vê, Diego, eu me disponho a errar o tempo todo. E eu, quando larguei meus 2 empregos públicos, concursado, efetivo, e o outro CLT... Meu pai queria morrer, né? Tipo assim, ele não me falou, mas internamente eu sabia que ele queria morrer. Porque é uma geração de que queria o quê? Estabilidade, queria, na verdade, essa segurança. E eu, na verdade, falei, não, eu não vou ficar na gaiola preso por conta de segurança. Eu quero voar, quero ter liberdade de fazer, impactar as pessoas e impactar a minha vida e da minha família. Era uma geração preocupada com segurança, falando de geração de novo. Preocupada em segurança e acostumada com hierarquia. Né? A geração atual não quer saber de hierarquia. Mas eu desde o início tinha esse pensamento. É engraçado, também fiz faculdade pública, a gente tinha esse pensamento, eu não tenho médico na família, mas esse pensamento dos nossos professores, olha, arrume um emprego público numa cidade que você vai ter uma renda certa. E eu via muitos colegas mais velhos, não largando aquele emprego, e às vezes o cara infeliz, eu falei assim, eu não quero entrar nisso nunca. E não nada contra, eu respeito, às vezes é uma forma de subsistência, as pessoas fazem trabalhos lindos, mas na minha mente, nem mérito nenhum, mas na minha mente inquieta, a partir do momento que alguém colocasse um teto e um lastro para mim, eu não ia conseguir fazer o que eu acreditava desse crescimento de fazer a minha maneira. Ficar dentro da gaiola não é para você. Eu prefiro não entrar nisso daí, eu não me sinto engessado. Eu conversei com um R+, um amigo meu que falou assim, que tá dentro de plantão, que tem uma estrutura familiar, eu falo assim, cara, começa, sai, vai, dá certo. Não tenha medo. E se der errado, você sempre pode voltar ou encontrar uma nova forma. Mas cada vez mais, vai se tornar difícil essa voltar. Porque concordo. Tá tendo muito médico no mercado, saiu do plantão e sabe que tem 200 querendo aquela vaga. Então assim, cada vez mais vai ser difícil, cada vez mais bons médicos não vão ter essa coragem de empreender, de sair daquilo ali para poder ter uma vida de liberdade. E isso é uma coisa que eu faço uma leitura. Então, quer dizer, ou você realmente encara e vão para frente, sem ficar se remoendo, né? Ou ficar quieto lá. Eu costumo assim, fazer até não é um pensamento estoico, tá na moda, mas enfim, é um pensamento que sempre me ocorreu. Diante do cenário, eu penso, o que pior pode acontecer comigo nisso aqui? Tá bom. Fazendo esses cenários, eu consigo até me planejar. Eu sobreviveria a isso. Porque no final das coisas, você sobrevive a maior parte das coisas. Então não é tão duro quanto parece. E normalmente na sua cabeça você projeta um cenário muito mais desfavorável do que realmente ele é. E você, mais uma vez, não se lança por medo de fracassar ou por medo de perder aquela segurança inicial. Acho que basicamente é isso, né? Não sei. Eu não consigo ver de outra forma. Nós fizemos um resumo aqui de uma mentoria, né? Que surgiu, esse papo surgiu que
É algo novo aí para nossa. Sim. A gente tá encerrando a nossa primeira temporada. Acho que a gente aprendeu bastante, né, com essa primeira temporada. E dizer que vai ter a segunda temporada. Vai. Não, já tá no forno e com novidades aí. Então a gente Não só a segunda temporada, como também esses produtos que a gente vai acabar lançando para justamente ajudar os médicos que têm esse pensamento empreendedor, mas não tiveram coragem de dar o primeiro passo. Então, como dar esse primeiro passo com um pouquinho mais de segurança, com o know-how que a gente conseguiu ao longo desse tempo, que, dica de passagem, não é um tempo tão longo. Né? Eu falo assim, para mim, 3 anos e meio aqui em São Paulo e deslanchar, eu acho que é um tempo relativamente curto, e muito em breve as pessoas vão ouvir o nosso nome, não só no Spotify, no YouTube, mas pessoalmente também. A gente quer preparar produtos aí para a gente poder contar um pouco mais a nossa história, trazer grandes profissionais para a gente continuar aprendendo, para que outras pessoas possam aprender também a ser mais disruptivo e poder utilizar isso na carreira. Seja qual for, né? Um enfermeiro, um dentista, um fisioterapeuta, médico, independente da especialidade. Acho que o primeiro passo é a mudança de mindset, e principalmente colher histórias e ter aquilo, saber que a gente pode, de alguma maneira, fazer a diferença na vida de alguém. Acho que nada me deixa mais feliz do que receber um insight de um colega me falando, puxa, que legal que você está fazendo, Alfredo, eu gostei muito. Tocar a vida das Tocar pessoas, a vida, né? Enfim, isso para mim não tem preço, sabe? É uma das coisas que me faz me sentir muito bem. A mesma satisfação que eu tenho, às vezes, de curar um paciente, ou de dar conforto, ou de tratá-lo, é de quando um colega vem para mim e fala, olha, isso fez muita diferença na minha vida. Mas, Alfredo, são duas coisas, né? Uma, eu lembro muito de um professor meu de colonoscopia terapêutica, que ele, na última aula, no último slide, eu agradeci ele, porque, tipo assim, ele tava com câncer de próstata terminal. E assim, cara, uma coisa que eu falei assim, muito obrigado pelo tempo gasto comigo, ou investido comigo, para passar o seu conhecimento no momento que você poderia estar curtindo sua família. Mas você quis passar o seu legado para frente. Então, assim, eu sempre fui um cara que eu sempre quis compartilhar o meu conhecimento e não levar comigo pro túmulo. Eu quero compartilhar o conhecimento com as pessoas. E uma outra coisa é que o Tutu, mais uma vez, lembrando dele, falou que, cara, não é pecado nenhum a gente ter uma remuneração por isso. Então, quer dizer, se a gente vai fazer uma mentoria, vai fazer um curso, para poder com que as pessoas elas mudem esse mindset, elas alavanquem suas carreiras e passem a ter uma liberdade financeira rapidamente, não há nada animal ter essa cobrança. Então, assim, se você está vendo aí, quiser fazer uma mentoria, manda para a gente lá nos comentários, que a gente vai entrar em contato com vocês. E a mudança do mindset, para mim, é desaprender muito mais do que aprender. Você não vai conseguir aprender se você não desaprender vícios, coisas que você foi condicionado a achar que estava correto. E aproveitar também para quem está nos assistindo e deixar aqui também sobre quais assuntos vocês deixem aqui, quais assuntos que vocês gostariam de saber. A gente quer conhecer a nossa audiência, né? Algum entrevistado específico que vocês gostariam, algum assunto específico, querem saber sobre marketing, querem saber de alguma especialidade médica diferente, tem alguém que está fazendo a diferença aí na sua cidade que o pessoal ainda não conhece, entre em contato com a gente vai chamar. Uma pessoa disruptiva, a gente vai entrevistar, a gente quer aprender com essa pessoa também, né? Passar esse conhecimento. Extrair a ideia dessas pessoas e refinar esse processo para passar para a audiência. E como a gente aprendeu nessa primeira temporada, né? Conhecemos várias pessoas super interessantes. A gente, acho que nunca tava os três assim. Olha para essa câmera, olha para essa, olha para aquela. Tudo muito novo para a gente, né? Vamos testar o áudio. Agendas, né? Conseguir e a gente foi até disruptivo também na questão do podcast, porque a gente não ficou num estúdio só também, né? Nós ousamos também ir para locais. Nós fomos entrevistar colegas no próprio escritório, em garagens, em ateliês, em casas, né? Enfim, é uma coisa muito bacana. Então, a gente fez bem pra gente, fez né? Muito Foi bem. Super divertido. Né? Colecionar histórias é o que nos faz médicos, afinal de contas, né? O médico é um grande colecionador de histórias e casos e causos para a gente poder contar. E quantos casos e causos legais que a gente teve durante essa jornada? Quantos pacientes nos marcaram? Acho que até live com o paciente eu fiz. Você fez live com o paciente.
Super bacana. Mas é né? isso, a gente quer conhecer a nossa audiência. Mandem perguntas, insights, dúvidas, tudo aquilo que o Diego falou. E gostaríamos de agradecer muito a audiência de todos vocês. Contem conosco, nos acompanhem sempre. E estamos de volta para a segunda temporada, como a gente já deu spoiler aqui, com algumas novidades. É isso. Podem acompanhar pelo Instagram, vocês vão ver ali quando é lançado, geralmente domingo, 7 horas da manhã, os convidados, né? A gente lança as entrevistas. Nos acompanhem pelo Instagram, mandem suas mensagens, YouTube. Se você não está conseguindo assistir, vá para a academia, no carro, no trânsito, coloque no Spotify e deixe suas perguntas, que a gente está aqui, a gente está disposto a aprender. Então, pode falar mal, fale bem também para estimular a gente, mas a gente está aqui para poder aprender. Mas nós queremos fazer parte da jornada solitária de vocês, né? Exato. Para poder ajudar a alavancar aí. Maravilha. Fiquem todos em paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.